Salve, salve, galera. André Brito aqui novamente para a gente iniciar mais um episódio do Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast. Todo mundo já sabe, mas eu sempre faço questão de relembrar que o Endcast nasceu para a gente falar sobre felicidade. Mas me conta, como é que a gente vai ser feliz sem ser saudável? Não dá, né, Doc? Não dá, não. Aí, dessa vez, a gente já trouxe a mesma convidada do episódio passado para ajudar a gente com outro problema. Exatamente. E buscar esse balde que estava muito longe da gente, né? Sim, com certeza. É isso Quanto aí. mais ajuda para buscar o balde, melhor. Melhor, né? é. E esse é o propósito, então, do nosso Busca o Balde, né, Ana? É isso aí, informação de qualidade, né? E mostrar a importância do trabalho multidisciplinar e ajudar, e todo mundo junto a gente consegue puxar o balde aí que muitas vezes está no fundo do poço, mas dá para subir. Não é impossível. Não. Então estamos de novo aqui com a Jaine. Seja muito bem-vinda, Jaine. Obrigada pelo convite de estar aqui novamente. E vamos para mais um assunto aí super interessante. Deixar esses baldes mais leves, né? Pra galera Com conseguir certeza. puxar, né? Uhum. Muito bom. Jaine, pra quem não segue aí no Instagram ainda, é @Jaine. Gouveia P. Então, Jaine, Jaine, Gouveia ou Gouveia sem o I? Gouveia, tem Gouveia P. Isso. A gente vai deixar aqui também na descrição do episódio para você seguir a Jaine lá. A Jaine é nutricionista e pertence ao corpo clínico lá da Teico, né? Junto com a doutora Ana Laura Ferreira, junto com o doutor Bruno Fujihara. E vocês que já acompanham o Busca o Balde, já assistiram os episódios anteriores, vocês já conheceram o Wesley, que é o personal trainer lá da Teico. Vocês já conheceram a Alessandra, né, que é a personal chef. Vocês já conheceram a Lívia, que é nutricionista. E também a Jaine, que é nutricionista também lá na Clínica Teico, para compor todo esse time que ajuda a tratar de uma maneira multidisciplinar o paciente da Teico, né, Jaine? Isso mesmo. E a gente conversou um pouquinho no episódio anterior sobre a modulação intestinal, é assim que fala, né? Isso. Eu fiquei encantado. Até mostrar modelo de cocô a gente mostrou aqui. Se não viu, clica aí, que tá muito bom. É o episódio anterior a esse aqui. Vai lá ver se o seu cocô é classe A ou não. Isso mesmo. É digno de Oscar, né? É. E aí a gente tava trocando ideia aqui. Eu falei, gente, vamos para um próximo episódio. A gente vai conversar sobre análise corporal, né, Jaine? Isso. E a análise corporal pelo formato do seu corpo, dá para explicar como a sua mente funciona, quais são suas dores, seus recursos. E em que situações, assim, a pessoa pode se beneficiar de uma análise corporal? Quando ela chega, né, numa consulta, lá no seu consultório, você identifica esse padrão, enfim, identifica essa estética e de que forma que isso ajuda? A análise corporal, ela é uma formação, né, uma especialização separada, e ela é mais voltada para a parte mental e emocional. E ela pode ser benéfica para a pessoa aí em vários aspectos da vida, né? Relacionamento, vida profissional e inclusive na parte da estética ali, da saúde, né? Dessa parte saudável aí do físico, né? Do próprio corpo físico mesmo, porque é o que eu sempre falo, né? Não é só tratar o físico, precisa também cuidar da mente. Te ajuda muito a direcionar ali a questão da montagem do plano nutricional, né? Ajuda bastante, porque, assim, eu falo que o certo é fazer em consultas separadas, né? Tem pessoa que vai só para consulta nutricional, tem pessoa que vai só para análise corporal e tem aqueles pacientes que já gostam de fazer os dois, mas eu faço em consultas separadas porque é tudo bem detalhado mesmo. Mas tem pacientes que só de olhar assim, eu já consigo identificar o perfil, como que a pessoa funciona, qual o tipo de dieta. Por exemplo, tem pacientes que não vão conseguir seguir uma dieta se ela não for gostosa, se ela não for saborosa, se for uma dieta mais rígida, porque são aquelas pessoas que encontram prazer ali na comida. Então, a gente vai trabalhar uma alimentação saudável e gostosa e com ali refeições livres, ou mesmo com opções saudáveis saborosas, mas a gente também vai trabalhar, quando a pessoa faz a análise corporal junto, outras formas dela encontrar esse prazer, porque são pessoas que têm esse prazer nas sensações, né? Uhum. E aí não só no paladar, ela pode ter outras formas aí de sentir o prazer. Tem a ver com aquele
jeito que as pessoas falam de paladar infantil, né? Se referem a essa comida mais saborosa como um paladar infantil ou é outra coisa? Não, porque mesmo uma pessoa que se alimenta bem, que se alimenta de forma saudável, se ela tem esse traço, porque a análise corporal ela é dividida em 5 traços, e aí a nomenclatura é um pouquinho complicada, né? Porque é literário, mas ela é dividida em 5 traços de caráter, né? Que é o que a gente chama. Ela vai ser uma pessoa que tende a gostar mais de comida. Sabe aquela pessoa que quando come fala assim, nossa, que comida maravilhosa, e mastiga assim daquela forma, e sente muito prazer, porque tem pessoas que não, tem pessoas que comem, nossa, tá boa a comida, mas normal, né, aquilo ali. Tem pessoas que já são exageradas mesmo. Você também, Bruno? Pelo que eu tô vendo, eu sou assim, então. Sim, eu sou. Eu sou assim também. E o meu marido, não. Meu marido, ele come, tá gostoso. Eu falo, nossa, amor, olha isso, tá muito bom. Ele tá normal, né? Eu sou mais assim, é bom, mas o bom, assim, nada... Ok. Não, eu sou desse que vibra. celebra, que vibra a comida. exato. Eu tenho até uma amiga, a Fer, um beijo pra Fer. Ela fala, é tão bom cozinhar pro André, porque parece que a comida fica até mais gostosa. Eu compro celebrando a comida mesmo. É isso mesmo. E um paciente com esse perfil, numa dieta muito restritiva, ele não vai dar conta de manter. Porque precisa ter ali aqueles momentos de uma dieta mais prazerosa, de uma alimentação mais prazerosa, ainda que é saudável, né? Então, a gente precisa encaixar bastante receitinhas ali, porque ele não vai conseguir manter aquele padrão mais restrito, não. Ou seja, dá pra ser saudável e gostoso. Não precisa ser uma Isso, coisa com ou certeza. outra, né? Dá pra ser saudável, gostoso, simples e acessível. Exato. Tudo isso? Dá. É possível? Não é? Perfeitamente possível. Sim. Não precisa ser caro pra ser gostoso? E não requer grandes habilidades culinárias também. Exato. Essa coisa do, não Isso sei aí. cozinhar. Eu não sei cozinhar, mas dá pra comer bem sem saber cozinhar também. Dá pra me se virar. disseram, né? Sério. Sim, consigo. Eu não consigo preparar, né, pratos ali, até pela questão do tempo. Eu falo assim, eu não tenho nem chance de tentar. Mas eu não gosto de cozinhar, então também isso dificulta, né, eu tentar fazer alguma coisa, não gosto. O Bruno gosta mais, faz algumas coisas, mas eu falo que, assim, no dia a dia, lanches saudáveis, eu faço. Né? Então, a gente não precisa ali ir pro fogão, né? E ele sujar, que a paciente outro dia me falou. Porque eu trabalho tanto, eu chego exausta, né? E aí, ela almoça bem, porque a sogra faz a comida ali, eles almoçam na sogra, mas ela falou, eu chego exausta e eu não quero ir pro fogão, porque mesmo que às vezes eu faça uma coisa simples, Super eu tenho que entendo lavar, ela. organizar a cozinha. Super entendo né? ela. E eu falo, mas não precisa, né? Então, dá pra encaixar ali, não é? Exato, dá sim, dá para fazer bastante receitas práticas, fáceis ali de fazer e que fiquem acessíveis também. Dá um exemplo pra gente, Jaine, de uma comida fácil exemplo, de fazer e saudável. Uma que eu gosto muito ali de uma opção de café da manhã é a panqueca de banana, né? A gente coloca ali uma banana, um ovo, coloca um pouquinho de psyllium, uma canela. Se a pessoa gosta ali de um chocolate, dá para colocar um cacau, um chocolate derretido. Nossa, Você já gostei. mistura tudo ali, coloca na frigideira. Gente, e Café da rápido, manhã né? rápido. Eu só não em 5 sei se eu já comi minutinhos. psyllium aí dessa lista. Provavelmente O psyllium já, né? é uma fibra, ele não altera o sabor. Ele só vai adicionar fibra ali naquela refeição e também vai ajudar um pouquinho na consistência da panqueca. Então, Mas o restante, tudo que você falou é delicioso. Não tem como ficar ruim, né? Um negócio desse. Não, dá pra fazer com tapioca e também. barato, tá dá bom. pra fazer. Então, assim, tem várias opções que a gente consegue adaptar, que fica bem gostoso, acessível e prático. Muito legal. Vamos voltar só um passo atrás aí nos 5 traços. Você falou que os nomes são difíceis, mas a gente pode falar eles aqui? Pode falar. Quais são os 5 Eu traços só de preciso caráter? fazer um adendo aqui para as pessoas não associarem os nomes a doenças, né? Porque, por exemplo, Tá. porque é totalmente diferente isso. Os traços são só para definir ali como Ilustrar. a mente funciona. É uma nomenclatura mais na teoria. Não tem nada a ver com a doença. Então, eu acho que é mesmo o que eu já ouvi falar, já até assisti uma palestra a respeito. Um dos traços é o esquizoide, por exemplo. Isso Então, mesmo. esse aí eu já fiz um... E não tem nada a ver com esquizofrenia. E nem com uma pessoa ser esquisita, né? Não tem Exato, nada a ver, não né? tem nada a ver. É o esquizoide, o oral, né? O oral é esse que gosta bastante aí de comer, que a gente falou. Somos nós, no caso. Nós 3, né? Tem o traço rígido, o masoquista, e aí não tem nada a ver com o que vocês já ouviram falar de masoquista.
Não é 50 tons, como é que é? 50 tons de cinza. Nada a ver. Nada a ver com isso. Ele gosta de sofrer, mas não nesse sentido aí, né? Ou Não é não que ele apenas não gosta, nesse ele tem essa tendência maior aí de carregar peso, né? O masoquista. E o psicopata, que não tem nada a ver com a psicopatia ali patológica, né? psicologia lá. Não tem nada a ver. É só uma forma de nomear aí os traços. E, pelo formato do corpo, a gente faz uma avaliação, né? E aí gera um gráfico. Tem um gráfico super legal, inclusive no meu Instagram tem um modelo de um gráfico, como que fica. Porque todo mundo tem um pouco de cada traço. Mas tem uns que se destacam mais, né? Você vai ver o que prevalece. É isso. Então, a gente vai ver ali quais são os traços que predominam e a gente consegue identificar como que a mente funciona, como que essa pessoa pensa, quais são as maiores dores dela, os maiores medos. Se eu achar que eu quais posso são os pedir pra colocar na recursos. TV? Pode pedir para colocar. Pode ser, irmão? Pra colocar Eu acho que esse vai estar num gráfico aí? destaque de análise corporal. Ó. Isso. Isso. Aí, aqui, ó, aqui são os traços e aqui é o gráfico, esse gráfico. Vou te mandar, irmão. Pode continuar falando enquanto isso. Você estava falando, então, que você identifica o... Isso, aí a gente identifica quais são os traços principais e a partir disso a gente consegue dar uma devolutiva para a pessoa de como ela funciona. Porque tem muita gente que nem se autoconhece, né? Nem sabe como que funciona, nem sabe como que funciona a sua mente, nem sabe quais são suas maiores dores, seus recursos. E aí a pessoa não consegue nem lidar ali com situações do dia a dia, né? Então, vem a análise corporal para te ajudar a lidar com essas situações circunstanciais, vamos dizer assim, né? Que são as situações que ocorrem na sua vida, de uma forma que vai combinar com o seu traço, né? Eu entendo como um raio-x ali, um mapeamento para a pessoa, a partir dali, ela entender o que ela precisa trabalhar, não é isso? Isso, exatamente. E aí depois a pessoa vai para uma terapia, por exemplo, para trabalhar mais aprofundado, porque aí na terapia ela vai entrar em raízes profundas daquilo, né? Mas ela já tem ali um mapeamento de tudo pela análise corporal. É muito legal, né? Porque combina muito, não compete também, né? Com a psicologia, elas se somam. E aí, primeiro tem um mapeamento para depois ela saber o que ela precisa trabalhar, né? Então, acho que até facilita ali ela a visualizar, né? O que ela precisa. Eu falo que a pessoa ela já sai ali da sessão de análise corporal com o que ela precisa fazer. Porque na devolutiva a gente fala tudo. Só que o que é difícil, e aí entra a parte terapêutica, é ela executar isso ao longo do dia a dia, da vida dela. Porque aí vem as circunstâncias da vida, né? O ambiente. Então, essa é a parte mais gráfico, né? difícil. Aqui eu fiz um print da tela, então a gente perdeu um pouco de qualidade. Mas para quem quiser ver lá na página da Jaine, vai lá no Jaine... Fala de novo. Jaine Gouveia P. Tem esse gráfico lá nos destaques. Dá uma explicadinha para nós aí. O que seria esse gráfico? Aí, ó, no gráfico tem todos os traços lá em cima, né? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E ali do lado, na lateral, tem os formatos a parte do corpo, né? A cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas, que é o que a gente avalia. E aí, nessa avaliação, eu vou distribuindo a pontuação, né? Porque aí tem critérios para a gente seguir nessa avaliação. E a gente vai distribuindo essa pontuação. E aí, forma ali o seu gráfico. Ó, por exemplo, nesse gráfico, você pode ver que a pessoa ela tem um pouquinho de tudo. Mas o que predomina aí é o masoquista, o oral e o rígido, né? São os 3 traços predominantes. E a partir disso, a gente consegue identificar o funcionamento da mente. E a pontuação vai de 0 a quanto ali? De 0 a 5, cada um, por exemplo? Não, então, aí tem que dar 10 ali na soma, Na né? soma. De cada item tem que soma. dar 10. Entendi. Somando todos. Então, a gente vai distribuindo a pontuação ali. Que legal. E aí, baseado nesse gráfico, você consegue construir um plano de ação com essa pessoa de uma dieta, de um tratamento que funcione mais para esse perfil. Isso, exato. Porque aí, por exemplo, no caso da dieta que eu expliquei, é dessa forma. A gente consegue ver a questão da dieta ali que vai ser mais adaptável para a pessoa.
Mas fora isso, tem as questões emocionais, né, que a pessoa enfrenta. E a partir disso, a partir dessa análise, dessa devolutiva, ela já vai identificar ali várias questões emocionais que estão atrapalhando os resultados dela e que estão levando ela para onde ela está. Por exemplo, uma pessoa que está enfrentando uma doença, ela já vai identificar ali várias questões em relação a isso. Uma pessoa que está com obesidade, excesso de peso, da mesma coisa, ela vai identificar várias questões que estão atrapalhando ela de emagrecer, além do físico, além do que ela come, né? Na parte ela emocional. consegue ali identificar alguns gatilhos, pensamentos sabotadores, exato. é por aí, né? Crenças limitantes, tudo que faz com que ela tenha, num contexto geral, aquele resultado que ela está tendo atualmente. Exato. Por exemplo, tem pessoas com traço de oralidade alto, são pessoas que têm muita necessidade de chorar. E, às vezes, a pessoa, ela foi criada que chorar é ruim, chorar é sinal de fraqueza, você não pode chorar. E aí, para onde que vai? Para comida. Ela não pode chorar, ela come. Então, quando ela consegue identificar isso, esse padrão, não, a gente explica, é normal você chorar. Chorar para você é um recurso. Muitas vezes você vai precisar chorar, independentemente do lugar que você estiver. E aí tá tudo bem, vai te fazer bem. Ela já consegue liberar, mas aquilo alivia, ela já não vai comer tanto. Ou seja, o ser humano é um bichinho complicado mesmo, né, Bruno? Com certeza. Exato. Sim, e não dá para tratar ali o corpo sem alinhar com a mente, né? Isso é fundamental. A gente já falou muito aqui, né? Que não dá pra... O que senta na cadeira lá do outro lado da mesa não é um órgão só, né? É um conjunto inteiro, inclusive de coisas que nem estão no físico, de alta né? complexidade, de muitas coisas que nem o paciente ainda sabe dele mesmo, né? Então, a questão do autoconhecimento é fundamental. A gente está, na verdade, a vida inteira se conhecendo, né? Então, esse autoconhecimento é um trabalho para a vida toda. E eu acho que a gente falha muito por, às vezes, ignorar a gente mesmo, ou não querer conhecer, ou ter medo de conhecer, né? Então, não vou pra terapia, porque às vezes é desconfortável, né? A gente já falou isso aqui, não é para ser confortável, é um embate com você mesmo ali, para você, né, ter ferramentas e desenvolver ferramentas para aprender a lidar com seus próprios problemas, emoções, né? Não quer dizer que você vai ser feliz sempre, mas você vai aprender a lidar com todas as emoções, né? Sabe que eu comecei a rir porque eu lembrei disso que eu vi hoje. Eu recebi um corte da Luana Piovani participando de um podcast, ela falando sobre isso, né, sobre terapia. E a host do podcast falou assim, mas aí eu acho que eu não vou gostar. Ela falou, minha filha, mas não é pra você gostar. Pra você gostar, você compra um passaporte pro parque de diversões. Exato. É isso aí. É pra funcionar, é pra te fazer bem, é pra mexer nas feridas mesmo. É pra tratar, né? Não é só pra ser um passeio, né? Exatamente. E até tem questões da análise corporal que chega até a questões mais profundas. Por exemplo, o traço masoquista é um traço que tende a carregar mais peso, né? E a gente consegue identificar, pelo que a gente chama de lateralidade, até, por exemplo, a mulher, que ela tem um traço de masoquista ali maior. Pode ser que aquilo seja difícil para ela, o ser mulher. Olha que profundo que a gente consegue trazer até com a análise corporal. Ou vai ser o ser mulher que é difícil para ela, ou a relação com a mãe dela foi difícil, né? Com o que ela teve ali de mulher. Então, a partir daquilo, ela tende a engordar mais, porque ela precisa ter um corpo forte para suportar aquilo. Nossa, bem profundo mesmo. É bem profundo. E aí a gente consegue trabalhar isso também com a pessoa, né? Caramba, é... Bacana, né? Bacana demais. E parece bruxaria, né? Mas tem estudo por trás. Tem. Por exemplo, o traço psicopata. É um traço que a dor dele é muito de ser manipulado. E a gente consegue identificar até se é ser manipulado pelo pai ou ser manipulado pela mãe ali, que é sempre da origem, né? Que a gente consegue visualizar. E aí, a pessoa, às vezes, ela começa a funcionar de uma forma diferente na vida dela, né? Porque ela tá sempre com medo ali de alguém manipular, de ser manipulada, né? Caramba. E aí, a pessoa, ela vive na dor, o que a gente chama de viver na dor. Você tá vivendo a dor do seu traço. Não, você precisa sair da sua dor e ir pro recurso. Porque, por exemplo, o psicopata, ele tem um recurso muito grande, uma habilidade muito grande de negociar. E se ele tá ali vivendo na dor, ele vai ser negativo nesse sentido. A partir do momento que ele sai da dor e vai para o recurso, nossa, ele vai negociar de uma forma que fique bom para todo mundo, que todo mundo saia ganhando, sabe? Ele não vai
usar contra ele mesmo, nem contra as outras pessoas. Isso, Pelo exato. contrário. Na análise corporal, você consegue ver até os potenciais ali, as Isso, a habilidades, gente né? consegue ver as habilidades. Por exemplo, o oral, ele tem uma habilidade muito grande de comunicação. E muitas vezes o oral, ele tá ali inibido naquilo, né? Ele não se comunica e aí ele sofre muito por isso, até na questão de relacionamento. A gente consegue identificar, às vezes você pega um oral que tem uma necessidade de comunicação muito grande, de falar, de sentir, de toque também, né? Aquela pessoa que chega falando, encostando. Exato. E pega um outro ali que é um psicopata, que é um traço mais frio, com um esquizoide, que é a pessoa que não gosta muito de conversar, que gosta de ficar mais na dela, né? Então, a gente consegue até alinhar isso, porque aí o oral não tá se comunicando, não tá falando o que ele precisa, o outro é diferente dele, funciona de forma diferente dele, ele já não se sente amado. Ou, peraí, nesse relacionamento eu não me sinto amado. E não é que o outro que tem um traço diferente não ama, ele só tem uma forma diferente de amar. Nossa, difícil, hein? É porque a gente tem... eu falo que a neurodiversidade, né? A gente tem estudado cada vez mais isso. Ela é infinita, porque cada um é um, né? A gente é único. Eu falo que o nosso diferencial é ser a gente, né? Então, por mais que a gente pareça em muita coisa, a gente tem mais diferença do que, né, semelhança. Então, eu acho que é importante a gente entender que ninguém é igual a ninguém, que mesmo que você nasceu numa mesma casa, que você conviveu ali, né, numa mesma rotina, que você vai ter perfis diferentes, comportamentos diferentes. E a neurodiversidade, ela traz isso que a gente entende que tem várias formas de se comportar, tem várias formas de pensar, tem várias formas de agir, de demonstrar, né? E não é porque está demonstrando, às vezes, de uma forma e nada convencional, né? Nada padrão, que a maioria espera, que a pessoa não está sentindo aquilo. Fantástico, né? Exato. Como todo conhecimento, o autoconhecimento é infinito e quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente tem muita coisa para aprender ainda. Mas Mas melhor a gente sabe que não sabe nada, né? Só sei que nada sei, mas melhor a gente vive, né? Porque a gente vai conseguindo equilibrar melhor os pratinhos ali, né? Sim, Porque a partir do momento que você entende como você funciona, tem muita gente que fala, nossa, agora eu entendo porque que eu sou tão sentimental e a pessoa acha que é ruim ser dessa forma, sabe? Não é. Ou outro, nossa, todo mundo fala que eu sou grosso, que eu sou mal educado, que eu sou curto e grosso, que é um traço Tem até hater. Que isso, gente? Todo mundo olha pra mim? Eu não me identifiquei com isso, não. Não, é um amigo nosso que falou. E não é que a pessoa é grossa, porque a forma dela de funcionar é mais objetiva, é mais racional, né? Então, a pessoa é um pouco diferente ali na forma de funcionar. A partir do momento que você entende isso, nossa, melhora muito as relações consigo mesmo e com o outro, Nossa, né? fantástico. Até pra gente entender, assim, às vezes, pelo meu perfil, eu ter essa necessidade maior da comunicação, às vezes, né? Eu acho que eu me enquadro mais, eu não sei, né, fazer análise corporal, mas pelo pouco que você falou e até mesmo dessa palestra que eu assisti, acho que o oral ali combina comigo. Com certeza. E aí, se eu tiver que lidar com uma pessoa, por exemplo, um esquizoide, que é muito na dele, muito introspectivo, eu posso começar a julgar que, além dele não me amar, ele tá me atacando, ele tá fazendo de propósito, enfim. Com certeza. Não tem nada a ver, né, necessariamente. Eu acho não, que porque é entra só a forma de funcionar, né, que é diferente. E entra naquela coisa que a forma que eu me comporto com você, na verdade, ou qualquer outra pessoa, diz mais respeito sobre mim, né? Que sobre isso você. mesmo. Então, se às vezes eu tô agindo de uma determinada forma, é porque eu me comporto daquele Sim. jeito. E às vezes a outra pessoa leva pro pessoal, né? Ah, é porque ele é grosso comigo, porque não sei o que. Não, né? Às vezes a pessoa, a forma dela passar, né, uma informação, a forma dela encarar o mundo, a forma dela mais objetiva, mais prática, que é muito do Bruno ali. Ele é prático, direto, reto ali, é isso. E é isso, né? Não tem que ficar floreando. Diferente de mim, por exemplo, que eu já, né, eu falo que eu rebolo ali, né? Eu vou ali dançando e tentando fazer o paciente entender. Então, uma forma mais complexa, uma abordagem que eu analiso muito, né, assim, sem esse conhecimento, esse estudo, mas eu tento entender o perfil do paciente ali para abordar ele. Eu chamo de habilidades sociais, né? Ela tem habilidades sociais melhores que as minhas. Eu sou um técnico em vidas, eu resolvo o problema. Ó, seu problema é esse, tem que trocar isso, tem que fazer aquele outro. Aí
Ah, mas você, meu Deus, o cara sai chorando da consulta, cara. Aí eu falo, o que é isso, cara? Em que eu contrapartida, fiz, né? mas E em O que eu contra... fiz, né? Eu não falei pra ofender. A pessoa se sente ofendida muito fácil. mas isso que eu ia falar, em contrapartida devem ter pacientes também que preferem o seu perfil. Com certeza. Tem gente lá que chega lá, tipo, eu me sinto uma celebridade, um herói, né? Aham. Porque, pô, o cara toda vez me enaltece. Mas por quê? Porque eu resolvi o problema E são os forma traços objetiva. diferentes, né? Exatamente, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um traço oral vai ter mais dificuldade ali com o Dr. Bruno, porque ela quer ser ouvida, compreendida, quer que converse com ela de uma forma mais sensível. Que é um acolhimento. Mas eu não sou Exatamente. terapeuta. É. Eu sou um médico. Ela tá no lugar errado. Exato, mas é por isso que o autoconhecimento vai ajudar muito, porque a pessoa vai conseguir colocar esses limites aí nas relações. Não é porque a pessoa conversou com você de uma forma mais fria, mais objetiva, que não tá sendo bom pra você, né? É Se só eu- a forma da pessoa funcionar. Se eu me conhecer, eu consigo fazer esse filtro. Com Eu certeza. falo, não, ele não tá falando isso pra mim. É, Ele tá falando isso exatamente. por mim, né? Ele tá É, fazendo é isso porque mesmo. vai Mas- ser bom pra mim. Mas também eu acho que a gente tem que entender, assim, que ninguém agrada a todo mundo, Aham. né? E que a gente tem que buscar o profissional, não só na questão da competência ali, do conhecimento, do currículo, mas também na afinidade. Sem Né? dúvida. Porque aí você vai desenvolver mais. Do mesmo jeito que tem paciente que não gosta da minha abordagem, que é eu explicar tudo ali, né? Eu E a acolher. Ele pessoa quer acha um que você tá negócio enrolando. direto e reto. Me fala o que eu tenho que fazer e pronto. Esse é o Bruno, né? Então, o Bruno, ele é sucinto ali. E o pessoal que... Eu falo assim, que bom que a gente tem perfis diferentes. É. Na clínica, a gente tem perfis diferentes, né? De abordagem, tanto nutricional como médica. Por quê? Porque a gente tenta pegar, né, perfis diferentes também. Porque senão eu vou pegar o mesmo perfil, que é o que vai identificar comigo ali, né? Exatamente. E aí, se o Bruno fosse igual a mim e vice-versa, a gente pegaria sempre o mesmo perfil. E os pacientes práticos e objetivos iam para outra clínica. Exatamente. Ele é mais fácil, só vai pra minha sala. Porque a primeira pergunta que eu falo, qual que é seu objetivo? Ah, emagrecer. O que é que você tá fazendo pra isso? Aí o paciente já, nada. Eu tenho certeza que você quer emagrecer? Porque se você quer e não tá fazendo nada... Eu quero que você me emagreça. Então, aí eu já boto isso daí, planto a sementinha da reflexão no paciente. E aí já vou tocando a consulta. Mas assim, primeira coisa, pô... Choque de realidade. Aí o cara já... E já tem gente que aí já quer levantar e ir embora. Eu vejo isso na cara da pessoa. Aí eu só falta eu falar. Pode ir. Mas eu não falo. Aí você se segura Que ela nessa vê hora. como ofensa, né? Ou cobrança, né? Ameaça, sei lá, Sim, né? Ela sim. se sente ali numa situação muito desconfortável, né? Tem que ser desconfortável, mas assim, se não é a abordagem que ela quer, né? Tente outra abordagem, porque às vezes eu encontro paciente que fala assim, que até já passou comigo, né? E agora passa com o Bruno e fala assim, nossa, o seu marido é fantástico, porque ele falou que eu precisava ouvir, ele me deu o chacoalhão que eu precisava. É o perfil que identifica com o dele. Da mesma forma, tem paciente que passou com ele, hoje passa comigo e fala, não, eu prefiro você, porque você tem, né, esse acolhimento. E aí, ótimo, porque às vezes eles ficam sem graça. Eu falo que não é disputa, que é trabalho em equipe, né? O que funcionar para você, né? A gente tá sempre junto, discutindo e alinhando tudo, então não tem essa de disputar paciente. Ninguém tá aqui para fazer competição de quem atende mais, né? E é legal a gente trazer essa reflexão que você falou, Ana, de que não deu certo, ou não gostou, ou por algum motivo não teve afinidade com um profissional, tenta outro, né? Tenta outra vez, tenta outra pessoa. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que desistiram de terapia. Porque na primeira experiência não bateu o santo, não foi legal aquela... Se bem que primeira sessão nunca é, né? Tem que tentar pelo menos mais de uma, né? Mas mesmo assim, às vezes a pessoa tenta mais de uma e não vai. Falando, o problema não é a terapia. O problema é que você e esse profissional não se conectaram. Às vezes até o tipo de abordagem terapêutica. tipo de abordagem tem várias linhas, terapêutica, né? Ela tem que buscar uma linha diferente, de repente. E eu acho que ela tem que entender que quando ela desiste, ela não tá desistindo da gente, ela tá desistindo Dela dela. mesma. Ela fala, não vou procurar mais nada. Então, ela tá abandonando o autocuidado dela, né? Porque quem é responsável pelo meu autocuidado sou eu. Então, eu busco a terapia, eu marco a consulta, eu marco o meu médico, né? Hoje passei a manhã inteira fazendo exame. Eu falei lá, marca tudo uma vez, porque Pra eu tô com... fazer-
Fazer por atacado. Fiz tudo de uma vez, né? Mas quer dizer, isso tem que partir de mim, eu tenho que buscar. E o exame, na verdade, não necessariamente eu vou cuidar da minha saúde só fazendo exame, né? Que tem gente que acha. O exame vai refletir... Aquele médico é ótimo, ele pede muito exame. Eu falo assim, gente, os pacientes falam, não, eu cuido, eu já fui no médico, fiz todos os exames, tá tudo certo. Tá, mas assim, o exame é só um dos parâmetros, né? E, na verdade, ele vai refletir ali o que você faz por você todos os dias, né? E, na verdade, se não tem nada alterado agora, mas você não faz nada por você todos os dias, uma hora vai ter, né? A conta chega. A conta e chega. E o legal, às vezes, a pessoa que não se identifica muito com a terapia, pode ser também aquelas pessoas que têm mais dificuldade de falar, né? Porque acham, vou chegar lá, o que eu vou falar? Eu tenho que falar, né? E o legal da análise corporal é isso, que a pessoa não precisa falar nada, né? Então, ali, em uma primeira consulta já, né? Uma única consulta, ela vai sair com várias questões dela que sem ela falar nada, sem ela abrir a boca. Muitas vezes ela não sabe que... Exato, que ela nem sabia. Auxilia ela conhecia. até a linha terapêutica que ela tem que procurar. Né? Com Hoje tem certeza, existencialista, que eu faço A TCC, existencialismo, né? TCC. E aí... Eu faço TCC e me dei super bem. Então, isso é individual. Então, acho que a análise corporal também, né, ajuda a identificar, né? Ajuda, com certeza. E ajuda em vários aspectos da vida, né? Eu associo ali junto com a dieta, questão da alimentação, a questão do porquê emocionalmente a pessoa está engordando ou está passando por alguma doença. Mas ela pode ser aplicada em várias questões, em várias áreas da vida, seja profissional, relacionamento. Eu falo que casal todo mundo deveria fazer. Gente, pra eu pensei conseguir se nisso, né? entender. Você começa a entender melhor porque que cada um escolhe. É o Exato. famoso E manual, não só né? A gente entender. fala, fulano não veio com manual, é o manual. É o manual, é o manual, exato. Porque aí você consegue entender como você funciona, como o outro funciona, e vocês conseguem sentar e fazer acordos claros sobre, as minhas necessidades são essas, o outro vai falar as necessidades deles, e aí você vai se encaixar para não se anular, né? Não sair daquilo de quem você é, mas também atender as necessidades do outro, né? Que no final das contas uma relação é isso. É isso, exato. E aí ali é uma clareza total das duas partes. Só pra gente não perder o gancho, né? No comecinho do episódio você falou que dá pra ser uma alimentação, uma dieta, dá pra ser gostosa, acessível e qual que era a outra coisa que você falou? Gostosa, acessível, prazerosa. Não era prática. Prática. Não prática. requer grandes habilidades. Certeza, me dá um exemplo. Tipo assim, a pessoa não precisa ter um... Vou falar o que eu faço. Porque eu sou uma pessoa zero habilidade, zero tempo também, né? Então, assim, vou falar um dia que a gente tem quem cozinha pra gente, mas não são todos os dias, né? Então, ali 3, 4 vezes na semana a gente tem. Mas almoço ali. Mas tem dia que eu nem consigo ir pra casa almoçar. Então, o que eu tento fazer? Que é o que a gente até tava falando ali antes de começar, né? Que é eu brinco que é o contenção de danos. Não é o ideal, mas é o melhor que eu posso fazer naquele momento com o que eu tenho disponível. Então, se, por exemplo, eu acordo, eu não tô com muita fome, eu não quero tomar café da manhã com ovo, com não sei o quê, né? Eu pego um iogurte e uma fruta. Né? Porque o pessoal às vezes fala assim, não dá tempo, é mais fácil eu pegar uma bolacha, um biscoito, né? Não é, né? É tão rápido quanto, tão prático quanto, se você tem, ele tá pronto para consumo, quer nem descascar, pega uma coisa que você não precisa descascar, né? Ou a banana que é bem rápido para descascar. E uma coisa ali que você come tão rápido quanto e é nutritivo, né? Aí se eu vou, por exemplo, consultório, que a gente estava falando da questão do whey, óbvio que o melhor whey é o whey ali, né, em pó de qualidade ali para você usar, mas às vezes eu não vou ter isso para fazer lá, ou né? tempo ou disponibilidade. E aí às vezes eu tô na rua, que, né, às vezes eu tô dirigindo, tem que levar uma coisa ali, né? Então falando da vida real, eu vou tomar um iogurte proteico ali pronto para consumo. É o ideal? Não é, mas é melhor do que eu comer um pacote de fandangos. Exato. Então, assim, a gente tem que entender essas trocas, né, essas escolhas e falar melhor assim... que um Nissin miojo? Pois é, né? Então, se eu vou fazer... Ferver macarrão, acho que todo mundo sabe, até eu que não sei cozinhar, né? Então, assim, em vez de eu fazer um miojo, que é péssimo, né? Eu vou fazer um macarrão ali. Eu posso pegar um molho de tomate, gente, né? O tomate mesmo, in natura.
super saudável, pronto. Prático, rápido também, não precisa saber cozinhar muito, né? Eu vou, aí, sei lá, tô no consultório e aí eu tomo, às vezes, o iogurte proteico. Eu levo um iogurte ali natural, deixo na geladeira. Às vezes, eu tenho 20 minutos para almoçar. Se ali o restaurante ali perto tá aberto, mas às vezes tá cheio e vai demorar para soltar um prato de refeição ali para mim, eu pergunto o tempo. Eu como um pão com ovo, né? Então, assim, eu brinco às vezes com o paciente, assim, gente, pão com ovo tem em qualquer lugar. Paciente que viaja muito, fala assim, porque eu como na estrada, tem que comer o que tem. Eu falo, qualquer lugar que você parar vai ter um pão com ovo, né? Então, qualquer lanchonete. Então, dá para você comer bem sem você saber cozinhar e sem você ter tempo também disponível para isso. Mas, lógico, isso não é o ideal e não é o que deve ser feito na maioria dos dias. Então, a gente, na maioria dos dias, tem horário para almoço. Café da manhã sempre tem horário, que eu falo que a primeira refeição sempre dá para fazer direito, né? E aí, o almoço, na maioria dos dias, eu tenho pausa para almoço. Na maioria dos dias, eu tenho tempo para jantar, né? Então, assim, você tem que olhar e equilibrar isso tudo, porque, às vezes, ficar nesse modo também não é saudável. Não. Né? Você não está nutrindo corretamente, você não está balanceando ali corretamente. Mas, vez ou outra, né, um dia que era feriado, acho que até postei, era feriado, emendou ali ponte, quase nada aberto, o que estava aberto estava demorando 2 horas, a estimativa de entrega. Falei, agora eu tenho 30 minutos para comer. Eu fiquei lá no consultório, não dá tempo de voltar para casa. Aí fui olhando o que tinha lá. Entrega rápida, filtrei lá na entrega rápida. Entrega rápida. Açaí. Tá, é o ideal? Não, não é o ideal. Mas eu também posso tornar ele ali um pouquinho melhor, né? Colocar uma fruta. Em vez de eu colocar, sei lá, leite condensado, paçoca, né? Sei lá o que. Todas as melequinhas que tem ali do lado. Todas e mais um pouco, né? Bolinha de chocolate, Nescau Ball. Então, assim, eu vou pegar aquele açaí e vou tornar ele um pouquinho melhor, né? Então, eu ponho uma aveia, eu ponho um leite em pó, um whey, né? Eu ponho um morango, né? Uma fruta ali. Comendo um açaí, pra que aveia? Bota uma granola logo. Eu não gosto muito e ela é mais... Né? Ela tem mais porcaria, às vezes. Mas já tá mandando um açaí pra dentro. Eu não gosto, mas é preferência também, não gosto. Quer dizer, já que é um açaí, né? Já que eu vou chutar o balde, eu vou chutar bem longe, ele né? o mais alto possível. Não, né? Isso é importante. A gente tem que tentar negociar também de acordo com o que a gente gosta. Dá pra negociar. Então, eu amo morango. Poxa, morango é uma ótima, né? Então, se eu consigo colocar morango ali, consigo colocar o leite em pó, consigo colocar um whey ali, fica proteico, né? Tem carboidrato, proteína. É o ideal, é um ótimo alimento. Não, mas é melhor do que eu falei ali na esquina. Era outra alternativa ir na esquina e comprar um pastel. Um pastel bem gorduroso. E dá para se programar também, né? A pessoa ter algumas opções congeladas que ela consegue levar ali no dia a dia, consegue ser prático. Por exemplo, tem gente que gosta muito de comer salgado. Dá para você fazer um bolinho de frango com mandioca empanado. Você coloca ele de manhã, acordou, você já coloca ele na air fry ali, tá congeladinho, você coloca na air fry, vai se arrumando. Enquanto isso, ele fica pronto. Você pode tanto consumir ele ali na hora ou pode levar para consumir durante o dia. E ele fica já saboroso. tá prontinho e fica saboroso. E não necessariamente essa alimentação saudável precisa custar muito dinheiro. Não. Dá para ter opções aí saudáveis, porque você tem que focar nos alimentos mais naturais, né? Se você for focar muito em substituições, aí vai ficar mais oneroso. Por exemplo, se for focar em bolacha sem glúten, né, sem lácteos, esse tipo de alimento é mais caro porque a matéria-prima é mais cara, né? Mas se você for focar no que é natural, igual, por exemplo, esse caso que eu falei do bolinho de mandioca com frango, da panqueca de banana, que eu falei no início, o waffle de mandioca, eu fiz uma receitinha lá do waffle, só vai mandioca, psyllium e sal, e é super prático de fazer. Aí você coloca um patezinho de frango ali em cima, ficou perfeito. E é prático, gostoso e barato. Lembrei do Amaral. Vou querer. A panqueca de banana eu já uso bastante. A gente gosta muito de banana, né? E banana vai bem com quase tudo, assim, pra quem gosta, né? E outra coisa que eu faço também, às vezes, aí já estando em casa. Não quero comer o que tem, porque às vezes eu não quero comer o que tem também. E aí eu quero comer alguma outra coisa. Um omelete, né? Um ovinho mexido ali com uma torrada. Uma crepioca. Uma crepioca eu uso muito. Eu ponho, às vezes, ali um pouquinho de pó de tapioca, o ovo. Às vezes ponho o whey, se eu quero deixar ali, né? Mais proteico e menos gorduroso, né?
bota o que sobrou ali do almoço, que eu não quero comer a comida naquele formato, né? Mas eu aceito comer ali outro formato. Então, eu pego, às vezes, o frango, desfio ali em cima, né? Pego um molho de tomate, pego um brócolis, sei lá, o que sobrou ali, eu ponho ali em cima, vira uma comida nutritiva Muito e legal. você não gasta nem 5 minutos para fazer. E não precisa ser um chefe de cozinha, né, pra fazer. Agora Qualquer um consegue. eu quero saber quantas calorias tem um pedacinho daquela torta lá que você levou lá na clínica, da vez lá que teve o evento. Eu não sei, eu vou precisar olhar Mais lá ou na menos. tabela pra... Porque assim, a gente faz a quantidade ela inteira, né? Ali só um pedacinho. Ué. Mas é baixo em caloria, ali não tem muito Então, não. que esse dia aí eu acho que eu só comi uns 10. É ruim, então, a torta, né? Pelo visto, né? Então, é estranho, porque você fala, nossa, coisa saudável é gostoso. Cara, eu só não comi mais porque acho que acabou. Ele foi educado. Eu fui educado É uma porque torta acabou. levinha, Nossa, né? é muito boa. É. Muito boa. Nossa. Se você come, não fica com aquela sensação que tá empanzinando, é uma torta mais leve. Então dá pra ter essas opções também, né? Vou deixar uma torta de frango ali pronta que eu consigo levar. Então dá pra adaptar. Paciente que tem preferência por doce, paciente que tem preferência por sal. A gente consegue adaptar as receitas ali, fica prático, gostoso, saudável. Acho que é uma boa deixar também até pro final de semana, né? Que é quando a gente... vamos pedir, o que nós vamos pedir? Então, se a gente, às vezes, criar esse hábito de ter opção ali diferente da semana, do dia a dia, né? Para você fugir um pouco desse ultraprocessado, ajuda Tem muito. até pizza, eu passo para os meus pacientes uma receita de uma pizza low carb que ele faz ali na frigideira em 5 minutos e fica maravilhosa. A pessoa, tem hábito de comer pizza na sexta. Não vai comer a pizza comprada, já faz ali a pizza na frigideira e tá tudo certo. Sensacional. Aí você vê. Tem solução, então, né, gente? Tem Tem. salvação. O balde vai ser buscado com sucesso, né? Não precisa... Isso. Jaine, muito bom. Bom demais falar com você. A sua desenvoltura, a sua simpatia para falar, eu tenho certeza que a galera que está assistindo a gente vai gostar muito também. Eu que agradeço. E volte sempre, né? Podemos ter mais episódios, né? Com certeza, eu agradeço muito o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês, e principalmente falando de assuntos tão importantes. E a gente conseguiu, o legal desse episódio, a gente conseguir trazer tudo, né? De uma forma clara, prática, objetiva, que qualquer pessoa consegue entender, né? Isso aí. Essa é a missão do Busca o Balde. Abrir as portas do consultório, né? Para que as pessoas comuns... Sem mimimi. Sem mimimi, exato. né, entendam essa linguagem e acessem, né, esse tipo de recurso, porque não é errado a gente pedir ajuda, né? As ajudas estão aí para a gente pedir mesmo, e que bom que existem, né, essas ajudas, né? Então seja sempre bem-vinda, vai ser um prazer te receber de novo, Muito tá? obrigada. Ana, quer deixar um recado final aí pra galera? Pessoal, clicar, escrever, curtir, comentar, mandar dúvida, né? É isso Adicionar a aí. gente, porque senão não vai adiantar nada disso Aí aqui, não tem low carb, não tem Nada vai whey que funcionar. funciona, né? Não tem jeito. Nenhuma dica prática que vai dar certo. Vai ficar sem sabor. Vai ficar xoxo, Bem vai lembrado. queimar. Bem lembrado, viu, Ana? Obrigado. Obrigada. Doc, quer deixar um recado final aí pra galera? Não, só... Ela bora treinar. Então, eu ia falar isso. Eu quero terminar logo, que senão acho que eu vou perder o A treino. parceira do treino? A parceira do treino eu não Não, sei. parceira Você do já treino perdeu, não, né? é o Wesley. O Wesley tá te esperando. Então. Aí, É o personal maluco. que tá Essa treina hora, essa né? hora. Então, obrigado aí mais uma vez. Pra quem não segue ainda, Dr. Bruno Fujihara, @Dr. Bruno Fujihara, FUJIHRA, lá no Instagram. Pra quem ainda não segue a Ana, @DRA, doutora Ana Laura Ferreira. E pra quem não segue a Clínica Teico, @clinicamédica.franca. Aí, Falei boa. direto, hein? ó, Só faz 87 episódios que eu pergunto. E pra quem não segue a Jaine, @JaineGouveia P. P. Isso, Lembrei perfeito. também. Se quiserem mandar sugestões, né, para nós, pra gente falar nos próximos episódios, se você ainda não segue o canal do Endcast também, @Endcast Podcast no Instagram e Endcast Podcast no YouTube e Spotify. Se quiser mandar sua dúvida para mim, no meu Instagram é André_Brito. Também vou fazer questão aqui de ler a sua dúvida, a sua pergunta, pra gente gravar outros episódios que sirvam para você. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Se acompanhou a gente pelo Spotify, segue a gente aí, já deixa 5 estrelinhas que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar, se você se beneficiou também. Fechou? A gente se vê no próximo episódio.
É isso, até mais. Até. É. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.